Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Livral. E hoje eu tô aqui com o queridinho das terapias. O queridinho das terapias, né, gente? Esse daqui é o Raiz da Rejeição, de Joyce Meyer. Essa é a segunda vez que eu vou ler esse livro, porque já me foi recomendado, umas 3 vezes. Como a minha infância é voltada em relação à questão da rejeição, tanto na área materna quanto na parte paterna, esse livro aí já foi instrumento de cura pra mim em muitas situações. Eu vou ler um trechinho que chamou a atenção aqui, que é o medo do homem. O medo do homem nos leva a buscar agradar os homens, em vez de agradar a Deus. Uma pessoa que possui uma raiz de rejeição pode facilmente cair na armadilha de querer agradar os homens. Queremos agradar as pessoas porque isso nos impedirá de sermos rejeitados? Será verdade? Essa parte aqui me chamou bastante atenção porque quando você pensa em relação a realmente a sua identidade, e isso é uma batalha contínua para quem tem uma raiz de rejeição, é você pensar, será que eu tenho que me moldar para agradar outra pessoa? Ou será que eu tenho que realmente estabelecer o que é verdade para mim, o que são prioridades para mim e dizer sim para aquilo que eu desejo, dizer não para aquilo que não faz sentido para mim? E esse é um caso muito clássico de às vezes a gente se renunciar ou tentar colocar as necessidades do outro acima das nossas necessidades em busca de uma não rejeição. Essa semana passada, ela foi muito desafiadora pra mim em vários sentidos, em vários aspectos, onde de alguma forma foram colocadas gotículas de micro rejeições, porque afinal eu tava tendo contato de novo com esse livro. E uma coisa bem certa que eu aprendi é que todas as vezes que você tá tendo contato com um livro, com algo, você tá se mesclando com aquele livro, você tá de alguma forma tendo a parte teórica e depois você vai pra vida real, pra prática. Assim como acontece muito com a Bíblia. Todas as vezes que eu paro pra fazer um estudo bíblico, pra fazer a aula do Kids, aquela mensagem, ela foi ministrada no meu coração primeiro, nas minhas vivências, na experiência, para eu poder falar com propriedade do assunto, assim como o livro também. E esse livro, quando eu peguei nas mãos e falei assim, ai Senhor, sério, esse livro? Mas vamos lá. Porque tem coisas que são medos na nossa vida que a situação não vai melhorar a gente fugindo dela, mas sim a gente olhando para aquela situação, se conectando com ela, sentindo a emoção e de alguma forma liberando aquela emoção para ressignificar a memória ou para tomar um novo sentido naquela área, naquela situação, com aquele determinado assunto. E essa Raiz da Rejeição, esse livro aqui, ele é espetacular. Tem várias situações que a Joyce conta da vida dela pessoal. Quem não conhece a Joyce, realmente vale a pena conhecer. Ela é uma mulher que de alguma forma já gerou tanta cura com o testemunho de vida dela na minha vida e na vida de milhares de pessoas, né? Não tem nem como negar o quanto ela é importante socialmente e espiritualmente e posicionada. Ela tem mais de 100 e poucos livros, gente. Ela é uma mulher fora de sério. Pois é uma pessoa que passou pela dor da rejeição, passou pela dor do abandono, da negligência paterna, da negligência materna, do abuso físico, psicológico. E assim como ela, tantas outras pessoas passaram por isso e estão vivendo uma vida de amargura, uma vida de conflitos internos, uma vida de não saber necessariamente escolher uma vida melhor, porque o padrão que foi instalado na mentalidade daquela pessoa é um padrão de rejeição, é um padrão de abandono. Com isso, eu também fui estudar a respeito dos tipos de apego, que são os 4 tipos de apego, aquele evitativo, o apego ansioso, o apego seguro, que é realmente aquela pessoa que recebeu tudo aquilo que precisava, ou grande parte da maioria do que precisava na sua infância. Tem o outro que eu esqueci o nome, mas é como se fosse uma mistura entre o ansioso e o evitativo, que é uma pessoa que às vezes quer uma coisa, às vezes não quer, quando se sente um pouco pressionado a ter mais relacionamentos profundos, a olhar mais pra dentro, ela foge, mas ao mesmo tempo ela quer. Enfim, essa autoanálise, tudo isso que a gente faz é muito importante, porque se a gente não se conhece, como é que a gente vai lidar com outras pessoas? Como é que nós, como seres humanos, vamos lidar com aquilo que tá internamente na gente? Organizar. Então essa semana agora foi pontual pra isso, pra reorganizar algumas caixinhas, algumas memórias, principalmente em relação à minha mãe. Tem algumas coisas que estão acontecendo, que já aconteceram, mas tem algumas coisas que vão vir a acontecer, e isso de alguma forma tá impactando diretamente o meu comportamento, as minhas escolhas, e eu fiquei pensando como é que aquilo que foi gerado lá na minha infância em relação a ela pode influenciar ainda hoje em dia, depois de tanto tempo, tantos anos, ainda mais sem a presença dela. Eu tô mais de 20 anos sem ver a minha mãe e isso não tira o fato daquilo que aconteceu na minha infância ser ainda relevante hoje em dia na minha fase adulta. Continuando aqui no livro, tem uma parte que ele diz assim: o diabo gosta de usar a rejeição para impedir as pessoas de se sentirem bem a respeito de si mesmas e tenham vitória. Gente, quantas vezes nós não nos achamos merecedores porque o padrão instalado na vida da pessoa, a pessoa não tá se sentindo capaz,
ou quando ela sente uma felicidade, ela fala, nossa, isso daqui tá muito bom pra ser verdade, já começa a criar uma auto-rejeição. E essa auto-rejeição vai sendo expandida para o seu mundo externo. Por isso ela começa a colher os mesmos resultados. Aquela dor é o que se conecta a ela como sensação de amor. Porque a sensação de amor paterno ou materna, aquilo que ela recebeu, o abandono, o descaso, a falta de afeto, a falta de carinho, a falta de diálogo, até os cuidados básicos, que nem foi o meu caso, assim, de não ser colocada para estudar, de não ter alimentação, de estar em caso de vulnerabilidade, entre outras tantas coisas, não vou falar nesse momento. Isso vai gerando uma mentalidade da pessoa que ela não merece viver o melhor dessa terra. E essa palavra é mentira de Satanás. E o que fala na palavra de Deus? Que nós comeremos o melhor dessa terra, que nós seremos cada vez... Chiquinho, que nós comeremos o melhor dessa terra. E cada vez mais nós estaremos o quê? Sentando nas mesas de príncipes, estando em lugares bons, porque o nosso Deus é o dono do ouro, da prata, o dono da abundância e da prosperidade. Temos essa capacidade de nos conectar com essa realidade. Só que devido àquele padrão de escassez, aquele padrão de rejeição, aquele padrão de abandono, a própria pessoa vai criando para sua vida uma vida frustrante, amargurada, uma vida sem sentido, uma vida que expressa a realidade que ela teve na sua infância, na sua criança ferida. E essa criança, ela deve ser olhada, ainda hoje em dia. Tem uma parte que ele fala aqui nesse livro, eu não vou saber localizar agora, mas que diz assim: Satanás, ele não é criativo, ele vai repetir as mesmas coisas. Você sabe que aquilo de alguma forma te influencia, aquilo de alguma forma te afeta, te faz sentir uma dor, te faz sentir uma carência, uma necessidade, uma ansiedade, uma depressão, te faz causar um estresse. Você sabe que isso, aquele tipo de situação te faz viver essa memória, te faz sentir corporealmente, até porque a dor da rejeição, ela é assim, ela não é só uma dor mental, mas ela é uma dor que vem da sua mente, a sua mente vai criando e o seu corpo físico, ele também sente. Tem gente que sente falta de ar, dor no estômago, é uma pressão muito grande no peito. Isso tudo é o quê? A ansiedade, é aquela busca, talvez, por aceitação, aquela pessoa que não consegue se conectar com o momento presente e quer viver logo o futuro para poder, de alguma forma, sair daquela realidade. É uma fuga de si mesmo. Porque se você tá desconfortável com o momento presente, o ideal é que você respire, se acalme, fale de alguma forma palavras que você possa vir a se arrepender. Não é fácil, porque é um trabalhar todo o tempo, mas se isso tá te afetando, você tem que primeiro entender a sua emoção. O que tá acontecendo comigo agora? Nossa, eu tô sentindo raiva. Raiva por quê? Raiva porque os cachorros destruíram a casa. Esse é um tipo de situação, tá? Eu tô sentindo agora uma angústia, ainda não consigo identificar o que é. Não vou lançar palavras ao vento, gente. Algo que eu posso dar como dica pra vocês, que funciona muito bem pra mim, é escrever. Porque quando a gente escreve, mesmo quando a gente não está sabendo exatamente o que tá acontecendo aqui dentro, as palavras, elas vão saindo automaticamente. Quando você vê, você já esclareceu aquele sentimento. Ah, é raiva, é nojo. Tem até o filme ali que eu indico super, que é o Divertidamente. Divertidamente, ele vem abordando isso a respeito das emoções, como a gente pode lidar com isso. Elas não devem ser ignoradas. Às vezes a gente tem aquela falta, tanto se fala no autoconhecimento, na cura interior, início e aquilo, e a gente demoniza as emoções, e elas não são demônios. A gente tem que saber também diferenciar o que é espiritual, o que é mental, o que é físico, o que tá causando na nossa mentalidade aquele coquetel de informação, de química que tá sendo liberada no nosso cérebro para que a gente possa estar sentindo aquela emoção. Tem vários fatores. Como o pastor Paulo Mazarém costuma brincar com a gente, não é demônio, é hormônio. É hormônio. Tem épocas que é hormônio, gente. Semana passada, graças a Deus, tá acabando hoje esse período de treva e tá iniciando um período novo, mas olha, tem dias que na minha vida eu só quero gritar, chorar, matar. Se alguém respirar alto do meu lado, eu já... E eu não me aguento. Eu não me aguento. Imagine as outras pessoas. Convivência não é fácil, gente. Não é fácil. Tem épocas que, sabe, nada me tira do sério. Pode assim... tá. Legal. Tem fases na minha vida, gente, que essa daqui eu não posso falar em público, mas que é uma loucura. E tem fases na minha vida que eu já tô super focada, produtiva. Tem outras... Então, a vida, principalmente ali a mulher, ela vive em ciclos. Ela tem várias funcionalidades, ela tem várias formas de se manifestar. E onde entra a rejeição e tudo isso? Entra da parte de que você tá sofrendo pela rejeição, você tá sofrendo pelo seu período normal ali, de angústia, de algum sentimento. Você tem que aprender a identificar o que tá acontecendo na sua vida, o que tá acontecendo no seu corpo, o que tá acontecendo internamente. Pensa como se fosse uma casa, nós somos uma casa. Tem um móvel fora do lugar, isso que é uma das coisas que me tira do sério também. Tem uma coisa fora do lugar, de alguma forma não tá funcionando, aquilo você tem que arrumar. Assim é a nossa mente. Tem algo te incomodando e a nossa mente, ela fica pitando. E às vezes você não sabe o que é. Às vezes aquilo tá oculto na sua mente. E como o inimigo, ele é sagaz, ele sabe, porque ele conhece a tua história. Principalmente pra quem vive
uma intimidade com Deus, vive uma entrega genuína pro Senhor, ele sabe que você tá fazendo diferença pro reino. Você é uma pessoa posicionada. Aquela parte que aquele pessoal começa a tentar expulsar os demônios, e eles falam assim, nossa, mas Paulo, eu sei quem é, mas e vós? Sabe? Você não é conhecido. Tem gente que não é conhecido, mas tem gente que é. E eu sei que eu sou. Eu faço bagunça, eu faço barulho, falo da palavra, faço coisas. E é claro que vai sofrer ataque, é claro que vai sofrer tentações, é claro que de alguma forma você vai estar sujeito cada vez mais a ter situações na sua vida que o próprio inimigo vai plantar. Vai ter também situações na sua vida que é a sua criança anterior falando, gritando, em várias situações. Então aprenda a saber quando você tem que dizer, cala a boca, Satanás. Não, você não tem poder sobre a minha mente. Lança essa seta fora. E quando você vai mandar você calar a boca. Quando você vai dizer assim, cala a boca, Valéria, fica calada, fica quieta. Nesse momento não é hora de pensar sobre isso. Agora você vai focar nessa situação e depois você vai resolver isso. Ou sim, pode falar, Valerinha. Pode falar. Como era que a sua mãe te chamava, ou seu pai? Eu não tenho recordação da minha mãe. Meu pai chamava às vezes Valerinha, alguma coisa assim. Você tem que olhar pra essa criança e dar voz pra ela. Você tem que olhar pra esse serzinho que mora ainda dentro de você, que tá aqui no seu subconsciente e que às vezes tá te incomodando e falando assim, olha, eu ainda sinto falta disso, eu não fui abraçada, eu não fui beijada, eu não tinha comida no horário, eu passava escassez, eu não fui levada pra escola, eu não... E isso e aquilo, eu me senti rejeitada por causa disso, não tive o devido olhar, aconteceu isso e isso. E você tem que olhar pra essa criança e pensar, poxa, será que essa criança hoje em dia, como adulta, tá sendo nutrida da forma que ela merece? Tá sendo nutrida da forma que eu quero que ela seja nutrida? Tá sendo realmente amada e vista como ela merece? Tudo isso nós temos que pensar hoje em dia, que nós temos a oportunidade de se conhecer, de falar, de aprender através de livros, através de podcasts, através de autoconhecimento, terapia, pelo amor de Deus. Só a terapia na minha vida já fez eu dar um salto de daqui pra cá, porque olha só, Jesus na causa e terapia. É Jesus, terapia e livre e tudo mais. Mas um acompanhamento terapêutico, uma forma de você se expressar, se autoconhecer e você ter ajuda é sensacional. Gente, tem milhares de coisas que eu poderia falar sobre esse livro, A Raiz da Rejeição. Eu vou deixar ele aqui como indicação. Se você nunca contato com esse livro, leia, porque ele faz uma diferença tanto na vida da gente. Se prepare para se conectar. Se você é uma pessoa que tá fugindo da dor, já lança esse medo fora, porque muitas coisas que tem aqui podem te fazer lembrar e doer. Pode doer, mas também às vezes tem coisas que precisam doer de uma vez só, para que nunca mais doa. Essa é a minha indicação de hoje. Até um próximo livral.